Olá, turma. Em formação docente, aprendizagem e avaliação, sobre a unidade 8, eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre várias formas de avaliação na escola. Avaliação que se faz com o aluno, com o professor, com a instituição, com o projeto político-pedagógico. Então, nessa introdução, a gente começa falando avaliar para quê, né? Por que avaliar? Então, todo o processo de avaliação, ele concorre para acompanhar mudanças, né? As mudanças que o sistema sofre por várias razões. Tanto, mesmo sendo a sociedade, a escola, o aluno, o professor, então tudo isso deve ser avaliado através de quê? Das mudanças. E o que a gente acompanha nesse passo a passo do ensino-aprendizagem é justamente se o resultado dos nossos objetivos, se eles foram alcançados, certo? Então, a gente precisa constatar se existem dificuldades, se precisa reorientar, né, algum tipo de conteúdo, algum tipo de ação. E justamente a avaliação, ela dá esse suporte para que a gente possa entender em que momento esse aluno está no processo de ensino-aprendizagem e em que momento que nós devemos dar continuidade ou não também ao processo. Então, aqui, a avaliação, né, em abordagens educacionais, ela pode ser tradicional, comportamentalista, humanista, cognitivista e sociocultural. Dessa forma, quando a gente fala na tradicional, a gente está falando em quantidade, né, de conteúdos adquiridos. É contado com exatidão a reprodução do que o aluno conseguiu, né, assimilar. Comportamentalista fala justamente da mudança do comportamento. A humanista é que permite, né, a avaliação humanista permite que o aluno faça a sua autoavaliação. A cognitivista, ela já vê a qualidade desse aprendizado, né, sem justamente essas pressões de notas, de valores, né, de, de décimo, sem esses desempenhos aí padronizados. Ela vê a qualidade daquilo que foi aprendido. E a sociocultural, que o aluno tem a liberdade de fazer a autoavaliação e também fazer a avaliação regular, aquela que os professores mais propõem. Mas ele também vai ter a oportunidade de se autoavaliar. Uma definição de avaliação escolar. Então, nós temos aqui essa apreciação da qualidade, né, dessa avaliação. Nós temos esse auxílio ao professor e à escola dentro dessa avaliação e temos também o auxílio à família, que vai refletir sobre em que momento, né, esse aluno se encontra. Se ele tem conseguido alcançar, se ele tem conseguido ter um bom rendimento, se o trabalho que tem sido feito na escola, essa criança tem acompanhado esse adolescente, enfim, da família também alguma posição de como que esse aluno vem desenvolvendo, né, os seus conhecimentos na escola. E aí, auxilia a todos. Então, a avaliação ela tem uma importância muito grande, porque ela dá uma visão, um panorama de qual é ali, né, a situação do aluno naquele momento e onde que o professor deve dar continuidade ao seu planejamento de ensino. Reflexão sobre o nível, né, da qualidade desse trabalho, a sua finalidade, né, e o seu aspecto crucial, que é avaliar critérios, instrumentos e a situação, né? O que que esse professor vai avaliar? Quais os critérios que ele vai utilizar nessa avaliação? Quais os instrumentos avaliativos e qual é a situação de tempo, né, dessa avaliação? Será que ela vai ser uma avaliação bimestral, uma avaliação semestral, quinzenal, mensal? Então, o professor ele precisa definir, né, qual o tempo que ele deseja, que ele acha suficiente
para avaliar esse aluno. Então, a atividade é complexa e não se resume na realização de provas, né, nem atribuição de notas. Esse tipo de avaliação, né, que a natureza das decisões adotadas, geralmente está atrelada ao projeto político-pedagógico da escola. E é importante que esse projeto político-pedagógico ele seja reformulado pelo menos a cada ano, né? Sempre ele tem que ser visto, ele tem que ser reelaborado e tem que se perceber se ele ainda faz parte daquele cotidiano escolar, porque ano de 2020 nós estamos com muitos problemas com relação à pandemia. Então, se, né, esse professor ele não tiver atento ao currículo escolar, ao seu planejamento e ao projeto político-pedagógico da escola, se ele continuar acompanhando dentro do próprio ritmo que ali sugere, realmente ele vai estar completamente fora do contexto, né? Então, para que a gente possa estar dentro da realidade, a gente precisa estar também reformulando os objetivos. A avaliação antes do ensino, ela é uma avaliação diagnóstica, aonde o professor vai fazer uma testagem rápida para saber qual é o nível ali que ele pode classificar, né, aquele aluno. Aqui, a avaliação formativa, ela acontece durante o ensino. A avaliação somativa é aqui, ao final do período, nos dá uma visão mais ampla sobre o processo. Aqui se repete, né? A avaliação diagnóstica vai verificar, né? Vai detectar em que nível que esse aluno está, e se faz no início das aulas, né? No retorno das férias, geralmente. A formativa, ela vai constatar, fornecer e também acompanhar, né? O processo, durante esse processo aí, controlar, né? O nível que está, como é que essa aprendizagem vem ocorrendo, e a somativa que vai classificar ao final do período, vai demonstrar se esse aluno ele realmente alcançou, né, os níveis satisfatórios para aquele período. Os instrumentos avaliativos, né, que são utilizados para que a gente possa fazer, então, né, as nossas escolhas para os nossos objetivos, né? As condições que se utiliza, né? Criação de motivações, exercícios para que a gente possa permitir o alcance dos objetivos. E o mais importante é que um professor construtivista, ele também pode usar uma prova tradicional. E um professor tradicional também pode usar uma autoavaliação. Mas como que é isso? Isso quer dizer que o nosso planejamento tem que ser flexível às necessidades do grupo. Então, assim, não importa qual é a linha pedagógica que eu estou querendo utilizar. O que importa é eu atender, né, e ter flexibilidade naquele momento ali e utilizar diversos instrumentos. A postura avaliativa e elaboração dos instrumentos, que podem ser o pré-teste, pode ser, vamos lá, prova escrita, prova oral, trabalhos, pesquisas, relatórios, seminários, questionários, estudo de caso, portfólio, né? Webcast, autoavaliação e a observação, que nós já falamos aí, né, anteriormente. Pode ser individual, em duplas, em grupo, coletivo, isso aí vai do planejamento do professor. Etapas da avaliação, que são critérios, né, que nós devemos obedecer, né, nesse desenvolvimento dos alunos, estabelecer alguns graus, né, de desempenho, né, em primeiro lugar, a formulação dos objetivos, estabelecer os critérios, né, de avaliação e aferir os resultados, né, saber interpretar e também ter uma visão assim bastante pedagógica de que a prova apenas ela não registra, na verdade, a real situação desse aluno. Por quê? Porque tem dias que a pessoa está numa situação
emocional não muito boa, e às vezes é um aluno que você sabe que ele é frequente, você sabe que ele participa, você sabe que ele faz as atividades, e de repente, naquele momento, ele não está bem por algum motivo, né? Às vezes até um motivo de saúde, alguma coisa que possa estar acontecendo com ele e ele não consegue se concentrar na prova. Então, acho que o professor ele tem que ter muito essa visão, né? De quando, que aluno é esse, né? Como é que ele passou, como é que ele tem vivenciado as nossas aulas? É com participação? É com disposição? É com motivação? Ele tem interesse? Então, assim, dificuldades todo mundo tem, né? Mas a gente precisa perceber qual é o momento que a gente precisa também ter essa humanidade aí com relação à avaliação. As considerações que eu tenho a fazer, né? Por que avaliar, né? Estimular uma reflexão crítica, um planejamento, a correção dos rumos. Que correção dos rumos? Bem, se eu estou trazendo um conteúdo que eu percebo que não está sendo assimilado, eu não vou dar continuidade, né, ao processo entrando com uma nova matéria. Eu tenho que ir ali reformular os meus objetivos e continuar ali trazendo aquela oportunidade do aluno aprender aquilo que ele ainda não sabe, né? Então, para quem avaliar? Para o próprio indivíduo, do ponto de vista pessoal, moral, né? E para a sociedade, que o nosso trabalho é um trabalho sério, e é um trabalho em que a gente precisa saber qual é o momento de dar continuidade, o momento de parar. Avaliar desenvolve competências, habilidades, além de conteúdos. Quem avalia? Todos avaliam. A gente pensa que o aluno, quem é o aluno que está sendo avaliado. Não, eu estou sendo avaliado agora. Você que me ouve está pensando alguma coisa a respeito dessas colocações que eu estou fazendo. Então, todas as pessoas são avaliadas, né? Todo o tempo nós somos avaliados. Nós somos avaliados em casa, na nossa família, no nosso trabalho, enfim. A avaliação é uma constante na nossa vida, né? A avaliação institucional agora, né? Que abrange o processo de ensino-aprendizagem, professores, alunos, gestores, a estrutura administrativa e os impactos sociais. Sistemas de avaliação, habilidades e competências para compreensão e interpretação de textos, de gráficos, capacidade de comparar, analisar, etc. Quais os exames realizados pelo MEC? ENAD, ENEM, Prova Brasil, Provinha Brasil e o Enseja. Para quê? Para conhecer a organização escolar, o sistema educacional, diagnosticar seus pontos fortes, fragilidades, né? Permitir ao gestor identificar alternativas, né? Alcançar objetivos. Então, a avaliação institucional visa a melhoria, né? e contínua da qualidade do ensino brasileiro. Organismos internacionais e a avaliação da escolaridade, né? Realização dos levantamentos iniciais realizados no Brasil, contribuição financeira e assistência técnica estadual e municipal. Então, nós temos aqui o Banco Mundial, a Unesco, né? Que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, e a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aqui, os anos 90, né, quando surgiu a prova do SAEB, ela tem o objetivo de garantir o desenvolvimento de uma avaliação sistemática de longo alcance, dispor de instituições profissionais e recursos, infraestrutura e material, implementação e avaliação de abrangência nacional. Tem o objetivo de analisar, né, o contexto e as condições das escolas e dos estudos, né? Geralmente o SAEB ela parte mais para as escolas públicas e também exames, questionários, né, para professores e diretores. Aqui, a avaliação da educação brasileira para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio,
educação de jovens e adultos. Os tipos de provas são Provinha Brasil, a Prova Brasil, o Enem e o Enseja. A Prova Brasil, avaliar os alunos das escolas públicas, né, de ensino fundamental, né, sobre os níveis de aprendizagem, e para gestores escolares possam também planejar estratégias, né, para diminuir o fracasso escolar. A Prova Brasil, geralmente ela pega os alunos do 5º ano, né? A Provinha Brasil. A Provinha Brasil, ela vem avaliar e diagnosticar o nível de alfabetização. Geralmente pega os alunos do 3º ano, né? Para as crianças matriculadas no 2º ano de escolaridade e no 3º também. Aqui faz o 2º e faz o 3º. E analisar, né, os condicionamentos de língua portuguesa, né, e, enfim, o letramento, para ver se realmente os alunos estão aprendendo a ler. É uma questão aí de alfabetização. O Enseja, que é a educação básica, né, para o pessoal da educação de jovens e adultos, e oferece um certificado do ensino fundamental e do ensino médio aos alunos do curso de educação de jovens e adultos. PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, a cada 3 anos, né, essa organização ela concorre para fazer essa testagem, né, jovens de idade de 15 anos matriculados no 8º ano, né, e as provas são de língua portuguesa, matemática e ciências. Todo o país é convidado a participar para que seja conhecido os níveis, né, de desenvolvimento do país. Aqui a avaliação da educação superior, né, desde os anos 90, né, e essa aqui é do Sinais. A avaliação das instituições, né, a avaliação dos cursos e a avaliação do desempenho dos estudantes, que é o ENAD, né, que a gente conhece muito bem aí na faculdade. Agora eu termino dizendo para vocês que é muito necessário que a gente tenha em mente que todo o planejamento é flexível, às necessidades do grupo, como eu já falei anteriormente, que a gente precisa realmente, muitas vezes, ter um olhar mais humano para a avaliação e que a vida do aluno nos importa muito e a gente passar um período inteiro, né, com uma turma e vendo o desenvolvimento de cada um deles, porque a gente faz a nossa observação didática e ao final a gente não poder ajudar, eu acho que não é uma avaliação correta. Eu acho que a avaliação ela concorre durante todo o período e não só no momento da prova. Então vamos parar para pensar, né, que a gente precisa deixar um pouco esses números assim, né, um pouco mais de lado e que a gente precisa ter consciência de tudo que foi feito durante um período, né, antes dessa prova, tá ok? Então eu espero que eu tenha conseguido ajudar em alguma coisa, né, com essa nossa unidade 8 e espero que vocês consigam avaliar e se autoavaliar também, né, sempre que possível, tá? Meu abraço carinhoso e até a próxima.